Olá, Fael. Assim como ouvi em outros relatos, você posta bastante coisas verdadeiras que realmente acontecem com os lobisomens, ou os licãs, chamem como quiser. Bem, vamos ao relato. Com base nas histórias que a minha avó me contava, a minha maldição foi herdada por parte de mãe, do meu avô. E com base também nas histórias da minha família, o meu tio a herdou também. Mas ele foi morto pelo próprio pai, ou seja, o meu avô. Bom, eu nunca fui um garoto muito sociável. Porém, eu era muito agitado. E quando pequeno, eu fiz um amigo na escola. E vou chamá-lo aqui de Calivion. Eu e o Calivion tínhamos e ainda temos uma ligação muito forte desde quando nós éramos crianças. E desde então, nunca nos separamos até hoje. Fazemos aniversário no mesmo dia. Porém, ele é um ano mais velho que eu. Bem, éramos inseparáveis. E quando eu tinha 14 anos e ele 15, começamos a ter contato direto com o sobrenatural. E passamos a ter sonhos com feras nos perseguindo, tentando nos alcançar. E acordávamos com dores no corpo e até mesmo pequenos arranhões. Bem, a partir daí nos aprofundamos mais no sobrenatural. E fomos também em alguns centros de Umbanda, para saber o que era aquilo que estava acontecendo com a gente. E assim que o médium umbandista bateu o olho na gente, ele ficou todo arrepiado. E então se negava a falar a verdade para nós. Resolvemos esquecer isso e procurar outras pessoas de Umbanda. E a partir daí, passamos 2 anos sem falar sobre assuntos sobrenatural e essas coisas. Até o dia que a minha tia começou a ficar muito doente. E as pessoas diziam que foi o amante do marido dela que pagou um pai de santo para fazer um trabalho para adoecê-la. Ela sonhava com sapos todas as noites. E de fato, antes dela morrer, as pernas dela ficaram inchadas como a de um sapo. Eu amava muito essa tia. E quando as pessoas disseram que os culpados eram a amante do marido dela e um pai de santo, eu fiquei cego de ódio. Fiquei bastante agitado e comecei a tremer no quintal. Até que resolvi entrar em casa e ir dormir um pouco. No outro dia, eu acordei cansado e dolorido na minha cama. E quando me levantei, parecia que as minhas pernas não haviam ossos. E eu caí com tudo no chão. E logo depois veio a dor. Depois de me examinar, a minha avó disse que eu estava com dengue. E por conta disso, eu passei 3 dias em casa, na cama. Afinal, eu estava todo dolorido e sem ânimo para sair do quarto. Nesses 3 dias, eu sonhei que estava na casa do meu tio. E eu olhava para a porta e via um cão marrom e muito grande. Instantaneamente, o meu tio correu para o quarto dele. E eu fiquei ali observando aquela coisa vir correndo com tudo para cima da porta. E consequentemente entrando. Então, eu corri para o quarto do meu tio. E quando eu estava fechando a porta do quarto, aquilo se esbarrou com tudo na porta e com muita facilidade a abrindo. Caí sentado no chão e aquele cão marrom veio para cima de mim e começou a devorar o meu rosto. Eu acordei com muita fadiga e falta de ar. E então eu tive que tomar uma bomba para asma, que era do meu irmão. Bem, mais tarde, quando eu sair para ir na casa da minha outra tia, que mora perto desse centro de Umbanda, reparei que o portão desse centro estava quase destruído. Estava todo amassado
e com marcas de arranhões. E a rua fedia muito cachorro molhado. Porém, isso poderia ser dos cachorros de rua mesmo, pois aquela tarde estava muito chuvosa. Mas aquele fato me intrigou, porque eu cheguei a pensar que talvez um lobisomem tivesse causado aquilo. Comentei com Calivion sobre todo o acontecido nesses 3 últimos dias, e fiquei sabendo que ele também estava com suspeita de dengue. E também não estava com muita paciência para ficar no celular falando comigo. Então falamos muito pouco. Os dias se passaram e em uma noite eu acordei com uma forte dor nas pernas. Acordei com vontade de gritar. Eu dormia na parte de cima da beliche e o filho do meu padrasto na parte de baixo. As minhas pernas parecia que os músculos iam rasgar. E eu comecei a orar para Deus para que aquilo não acontecesse. Pois sabendo da história da minha família, eu já estava desconfiado do que se tratava aquilo. Mas graças a Deus, aquilo parou. Bem, a partir daí, eu não dormi mais aquela noite. Fiquei mexendo no celular e só fui dormir por volta de 5 horas da manhã. Me levantei e fui para a escola. E percebi que havia algo diferente em mim. De alguma forma, eu estava me achando irresistível. Era como se algo em mim despertasse o interesse das garotas. Percebendo isso, eu voltei para casa muito feliz. Mas essa felicidade acabou quando eu cheguei em casa e percebi que a minha mãe estava diferente comigo, me tratando como alguém possuído. Bem, ela é cristã fanática. E na noite passada, ela havia sonhado comigo virando uma criatura embaixo da mesa da sala. E consequentemente, ela me perguntava se eu estava com fome. E em seguida ela foi até a janela e viu na casa da vizinha vários homens vestidos com saias. Eles rodopiavam e saíam rodando a saia. Em seguida ela olhou para o nosso quintal e viu uma criança negra pelada sorrindo para ela. Naquela noite ela acordou muito assustada e foi olhar o meu celular. E daí ela viu as minhas conversas com Calivion. E as nossas conversas eram muito pesadas sobre aqueles assuntos. Ela me chamou para uma conversa séria e me explicou várias coisas sobre religião. E disse também que tudo aquilo que eu estava estudando e querendo me transformar era simplesmente coisa do demônio. Bem, foram horas e horas de sermões. Mas no fundo, eu gostei de tudo aquilo. Pois a sensação de transmitir medo para as pessoas é muito empolgante. A minha mãe me obrigou a ir para a igreja com ela. E chegando lá, ela começou a orar de joelhos e me olhou chorando. E aquilo acabou comigo. Então, eu prometi para ela que iria acabar com isso tudo. E contei também que toda a minha conversa com o Calivion era apenas de um jogo de RPG. E a partir dali, eu comecei a agir como o filho que ela sempre quis. E até mesmo cortei a minha amizade com o Calivion. Até que certo dia, eu fiquei bastante estressado. E então, eu fui na casa dele. A mãe dele chamou a gente para conversar. E em seguida, começou a contar histórias da mãe dela. Disse que a sua mãe era possuída por entidades que faziam ela agir como uma cobra. A língua dela crescia de uma forma que ela conseguia lamber todo o rosto. E ela parecia que não tinha ossos. Ela caía no chão e rastejava como cobra. Diante daquela situação,
A mãe do Calivion correu para fora de casa. E depois que a mãe dele contou essa história para nós, ele começou a pensar que as transformações de lobisomem eram dessa forma. Semanas depois, os moradores locais começaram a falar sobre cães grandes que rondavam o nosso bairro. Algumas pessoas diziam que aquilo não eram cães, e sim lobisomens. E outros relatavam que os cães estavam brigando entre si, que eram estranhos e faziam muito barulho. Bem, não sei se aquilo tinha alguma ligação com nós, mas sempre que acordávamos, tanto eu como o Calivion estávamos com marcas e arranhões no corpo. Passamos a frequentar um centro de quimbanda, e o médium que nos aplicou o passe disse que nós dois éramos companheiros de maldição. Aquele quimbandeiro era muito preciso nas suas palavras. Porém, ele acabou mudando para a cidade de Bezerra. Então o Calivion e eu resolvemos adquirir conhecimento sozinhos. E depois de muito estudo e muita pesquisa, eu descobri que talvez eu seja um meio-sangue, pois a minha maldição foi herdada do meu avô. E como relatam a minha família, ele é um Cani, pois herdou as entidades que fazia a avó dele se transformar em animais. O Calivion é o meu melhor amigo. Mas hoje sabemos que já aprontamos um bocado com os moradores do nosso bairro. E também com os valentões da escola. Hoje, queremos descobrir mais coisas sobre a nossa maldição. E chegamos a cogitar a ideia de sairmos em busca de uma matilha. Bem, eu tenho 17 anos. E o Calivion 18. E este é o meu primeiro e último relato aqui no Elite Oculta. Boa noite. Então vamos aqui para o primeiro relato. Cacei um chupa-cabra e posso provar. E o segundo relato é o lobisomem de Santa Catarina. Então vamos para o primeiro relato dessa noite. Olá, canal Elite Oculta. Me chamo Henrique e tenho 36 anos. Bem, o meu sobrinho me recomendou este canal. Então podemos dizer que ainda sou novo por aqui. Vou falar sobre uma coisa que aconteceu comigo e com o meu tio aos meus 19 anos. Então vamos começar logo. Bem, tudo ocorreu em Penedo, uma grande cidade bem conhecida em todo o estado de Alagoas. Eu estava com o meu tio e o meu avô no sítio, pois o meu pai era separado da minha mãe. E por conta disso, nem sempre ele tinha tempo de cuidar de mim, pois trabalhava para poder manter os nossos recursos, como alimentos, roupas, etc. Bem, ele era um homem de respeito que acabou falecendo há um ano atrás. Agora voltando ao assunto. Como às vezes ele passava dias fora de casa, ele sempre me deixava lá no sítio, para que eu me sentisse mais seguro e não ficasse isolado, já que no mesmo sítio também moravam os meus primos. Bem, dias foram se passando, até que em uma manhã ensolarada, eu abro a porta e me deparo com um dos porcos do meu tio morto, um furo na garganta, e naquele momento, o meu tio suspeitou de uma cobra. Então, ele pegou o corpo do pobre animal e jogou no meio do mato. E assim os dias se passaram, até que naquela noite, nós nos deparamos com mais um porco morto. Mas desta vez, a sua garganta estava completamente estraçalhada.
O meu tio, estranhando tudo aquilo, suspeitou de uma onça. Mas quando ele levantou o corpo do pobre animal, ele percebeu que o bicho estava pálido, frio e seco. E além disso, ele percebeu também que dali não saía nenhuma gota de sangue, como se algo tivesse drenado todo o sangue do seu corpo por completo. E após este episódio, o meu tio ficou bastante pensativo. Então, ele teve a ideia de armar uma tocaia para aquela coisa. Resolveu ficar escondido à noite no pé de laranja com a sua espingarda. E assim ele fez. E além dele, eu também resolvi ir. Então, ele me deu uma pistola. Aliás, sem querer me mostrar. Dias antes, ele tinha me ensinado a atirar, fazendo testes com garrafas de cervejas vazias. Bem, a noite passou, até que percebemos um movimento bruto no meio do mato. Então, rapidamente percebemos uma sombra que pulou do meio do mato até o quintal da casa, onde estavam as plantações e os animais. Rapidamente apontamos as nossas lanternas para aquela coisa. Percebemos que aquilo não era um animal nenhum, e sim uma coisa. Uma coisa que parecia mais uma mutação acidental da natureza. Aquilo tinha a pele verde ciana, úmida e escamosa. Grandes olhos que saíam de suas costas. E olhos vermelhos grandes que pareciam brilharem no escuro. A criatura tinha uma boca redonda, repleta de dentes grandes e pontiagudos. Rapidamente atiramos na criatura, que deu um pulo para o meio da mata, e eu, assustado, fazendo aquele esforço, terminei caindo da árvore. E o meu tio, preocupado comigo, resolveu descer. Então, com o susto que levamos, nós resolvemos voltar para casa. E quando já estávamos saindo do pé de laranja, o meu tio gritou, pois algo tinha lhe agarrado e feito um pequeno furo em seu pescoço. Eu, sendo rápido, me virei e vi que era aquela mesma criatura. Então gritei para o meu tio se abaixar e disparei contra aquilo. A coisa pulou em mim, fazendo um pequeno arranhão em minha bochecha, cuja cicatriz existe até hoje. E após a criatura me arranhar, a mesma caiu no chão, ficou paralisado e rapidamente morreu. Pois o meu tio havia pego a enxada e metido na cabeça da criatura. Cavamos uma cova profunda e enterramos a coisa. E após enterrarmos, não falamos nada. Apenas falamos para as pessoas que tínhamos avistado uma onça querendo entrar no celeiro. E por causa disso, ocorreu os barulhos de tiro. Bem, após uns 2 dias, o meu pai foi me buscar de volta. Então, agradeci a todos pelo carinho e dei tchau. Aquela foi uma situação muito perturbadora. E até hoje eu tenho um pouco de medo da própria mata escura. Bem, este foi o meu relato. Boa noite. Então, galera, vamos aqui para o próximo relato. O lobisomem de Santa Catarina. É um relato curto, então vamos lá. Olá, Rafael. Eu tenho uma história para lhe contar. Porém, eu não tenho um título para ela. Então deixei o lobisomem de Santa Catarina. Bem, pode me chamar de Isa. O fato ocorreu no ano de 2010. E eu morava no sítio do meu avô paterno, junto com os meus avós e os meus pais. Morei por lá por cerca de 2 meses. Bem,
Era um dia depois do meu aniversário de 5 anos, em uma quarta-feira, mais precisamente no dia 8 de abril. Aquela noite estava bastante fria. E como eu moro em Santa Catarina, aqui o clima é bem fresco no outono. Naquela noite já era tarde, por volta de 10h30. Então eu fui dormir. Eu dormia num quarto junto com os meus pais. E a minha cama era ao lado da deles e ficava encostada em uma janela. Bem, eu havia dormido. Mas um tempo depois eu acordei com um barulho vindo lá de fora. Barulho vinha do galinheiro que ficava perto da janela do meu quarto, pois a minha casa tem 2 andares. Eu, como uma criança curiosa, fui ver o que era. Levantei e abri a janela para poder ver melhor. E quando coloquei a cabeça para fora da janela, eu vi uma coisa que me traumatizou. Era uma criatura enorme de pelos negros e olhos vermelhos. E como estava muito escuro, eu só consegui ver esses detalhes. A criatura estava com uma galinha nas mãos. Bem, e dito que aquela coisa estava se alimentando. Porém, o mais estranho disso tudo é que as galinhas não faziam barulho. Mas a pior parte foi quando aquela fera me viu. Olhou diretamente para mim, virando a cabeça bem devagar. Naquela hora, eu fechei a janela o mais rápido possível e fui dormir com os meus pais na cama deles. No outro dia, eu contei para a minha família sobre o ocorrido, mas ninguém havia ouvido nada e disseram que foi somente a minha imaginação. De novo? E disseram que foi coisa da minha cabeça. Eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo foi real. Boa noite. Bem, galera, os relatos de hoje são curtos, beleza? Porque, como vocês podem estar vendo, aqui deu alguns picos de energia e a luz pode cair e eu não quero perder toda a gravação. Então, hoje, segunda-feira, eu vou estar fazendo os relatos mais curtos, ok? Mas amanhã, a partir de terça em diante, eu faço uns relatos mais longos. Vocês ainda que não me seguem na Twitch, me sigam lá. O link da Twitch está aqui na descrição do vídeo. E também me sigam no Twitter, ok? fael.portinari. Agora, boa noite. Olá, pode me chamar de Cauã. E essa história ocorreu há 1 ano atrás. E na época, eu estava com os meus 14 anos. Bem, eu sou de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Era época de férias, e eu fui visitar os meus avós que moram em São Bernardo do Campo também. E lá, eles têm um cachorro que eu considero como o meu Thor, que é uma mistura de pitbull. Ele é um cachorro carinhoso, mas um tanto bravo com estranhos. A casa dos meus avós fica junto com um terreno que foi construído um pouco mais acima. E este terreno era um tanto assombrado. Bem, por consequência disso, o lugar foi vendido aos meus avós por um preço muito baixo, logo após o dono morrer. E o meu avô construiu essa casa com 2 quartos e um quartinho usado hoje como despensa. Uma sala grande, uma cozinha espaçosa e 2 banheiros. Bem, certa vez, eu e o meu irmão fomos dormir lá. Assim que entrei na casa, eu vi que ela era um tanto estranha. E no tempo em que fiquei lá, eu passei a ter sonhos estranhos e vi bastante coisas nesta casa. Porém, uma certa noite, eu estava deitado assistindo TV como de costume. Os meus avós já estavam dormindo,
e o meu irmão estava deitado no colchão ao lado do sofá. Eram por volta de 2 horas da manhã. E eu me lembro que estava assistindo um filme qualquer na TV. E quando do nada, sai barulhos estranhos da cozinha. Como se tivesse alguém fuçando tudo por lá. E então, o meu cachorro começou a se agitar e latir aquele barulho. Mas depois de um tempo, ele começou a chorar, como se tivesse com medo. E aquele barulho na cozinha não passava. Então, eu resolvi acordar o meu irmão, mas ele dormia como uma pedra. Me levantei e fui sem fazer barulho pelo corredor que levava à cozinha. E assim que cheguei na porta da cozinha, me deparei com um homem vestido de preto. Aquele homem tinha a pele vermelha e da sua cabeça saía um par de chifres. Ele me encarou com um olhar demoníaco e estendeu a sua mão na minha direção. Eu vi que a sua pele era completamente vermelha. Saí correndo, deitei no sofá e me cobri embaixo das cobertas. E aquele barulho que vinha da cozinha começou a aumentar cada vez mais. Tentei acordar o meu irmão, porém ele não acordava. Esta noite foi bastante longa, mas ao amanhecer aqueles barulhos pararam. E só assim eu acabei dormindo. E quando acordei, contei tudo para o meu avô. E ele disse que poderia ser algum ladrão. E também não sabia como não acordou com este barulho. Mas acabou que essa história ficou por isso mesmo. Mas a partir daí, eu demorei muito para ir novamente à casa dos meus avós. O meu irmão e a minha avó não acreditaram em mim. Porém, eu sei muito bem o que vi naquela noite. E posso afirmar com certeza que aquela coisa que vi não era deste mundo, e sim das profundezas do inferno. Boa noite. Boa noite, sigo você no seu canal e gosto muito das histórias de lobisomens. E por este motivo, eu resolvi mandar o meu relato para você. Bem, eu me chamo Viviane, e quando eu era pequena, por volta dos 7 anos de idade, eu estava dormindo na sala da casa da minha avó. Eu não gostava de dormir sozinha na sala, pois eu tinha a sensação que tinha algo sempre me observando. A minha avó era espírita e frequentava centros. Eu nunca gostei, porém eu sempre tinha que acompanhá-la. As pessoas ali do centro diziam que eu tinha o dom de ver e sentir forças ocultas. Mas eu, sinceramente, não gosto desse tipo de coisas. Então, voltando do centro naquela noite, me deitei e logo fui dormir. Quando dei por mim, eu acordei na sala sozinha. E a minha mãe estava com a minha avó na cozinha conversando. Acordei assustada e de frente com o sofá. A porta da sala era de vidro, então dava para ver tudo pelo lado de fora. E foi nessa hora que acordei e olhei para a direção da porta e me deparei com uma coisa muito estranha me olhando fixamente. Aquilo tinha os olhos vermelhos e era um vulto alto e muito escuro. E aquela coisa não tirava os seus olhos vermelhos de mim. Eu, com muito medo, saí correndo para a cozinha. E chorando muito, eu entrei para debaixo da mesa. A minha avó perguntou o que estava acontecendo. Então, eu contei a ela o ocorrido. Ela me pegou no colo e disse: "Vamos ver o que tem lá."
E assim que ela chegou, ela não viu nada. Ou talvez viu e não quis me contar. Eu continuava em seu colo. E assim, ela me levou para o quarto, que era no andar de cima. Enquanto subíamos as escadas, eu com muito medo olhei para a porta lá embaixo. E lá estava aquele ser horrendo dos olhos vermelhos me seguindo. Aquela coisa me olhava com um olhar malicioso e caminhava em minha direção com os braços apontados para mim. Hoje eu sou adulta, mas me lembro desse dia até hoje. E depois desse dia, eu, na minha adolescência, estava no meu quarto. E na frente do meu quarto tem o quarto do meu avô. E dali dava para ver uma penteadeira antiga com um espelho grande. E quando eu estava indo no banheiro, olhei para o quarto e vi aquela mesma figura no espelho da penteadeira que ficava no quarto. Foi muito rápido, mas assim que vi, eu me assustei e gritei para minha avó. E neste momento, a porta bateu com muita força. Aquela coisa era uma silhueta grande com longos chifres. E cada um dos seus chifres pareciam dar em voltas de tão grandes que eram. Eu sei que aquilo era algo muito ruim, pois a minha avó frequentava lugares que faziam mal para outras pessoas. Então aquela entidade perseguia a minha avó. E como ela não queria mais fazer parte dessas coisas e parou de frequentar os centros, ela acabou ficando transtornada e muito perturbada. E tanto ela quanto a minha mãe, depois que pararam de frequentar o centro de macumba, acabaram enlouquecendo. A minha avó morreu com uma doença que a deixou em estado vegetativo. E a minha mãe teve sérios problemas mentais. E hoje ela está em tratamento. E por isso eu digo que não devemos mexer com esse tipo de forças. Pois assim como essas coisas perseguiram a minha avó e a minha mãe, isso também pode acabar perseguindo vocês. Bem, vários anos se passaram. Era dia de finados. As minhas tias tinham a tradição de colocarem a melhor roupa de cama em suas camas, pois elas diziam que os nossos entes falecidos vinham nos visitar. E se a cama estivesse mal arrumada, ou com roupas de cama suja, atraía coisas ruins. Então, como de costume, arrumávamos tudo como se fosse para receber convidados para uma festa. E depois saíamos, como de costume, para o cemitério para acender velas no túmulo de nossa família. E depois de lá, íamos sempre nas casas dos nossos parentes tomar café e jogar conversa fora. E eu, sinceramente, gostava muito daquilo. Até que um certo dia, já era muito tarde, estávamos na casa de uma tia. A casa dela ficava muito perto da nossa casa. Era cerca de 10 minutos andando. Porém, o caminho que ia até lá era cheio de mato. E na época era chamado de barroca, pois morávamos no fim da subida e era uma rua de terra sem asfalto. Então nos despedimos de nossa tia, pois já era muito tarde, e fomos andando para casa por aquela rua. E foi quando a minha tia teve a sensação que havia algo nos seguindo pelo mato. E foi então que a minha outra tia me pegou no colo e todos apertaram o passo. Subimos aquela subida de terra e quando eu olhei para trás, eu vi aqueles mesmos olhos vermelhos me olhando no meio do mato. E aquilo parecia um cachorro grande. E a criatura estava pronta para dar o bote. Eu não falei nada para elas, pois todas nós estávamos muito assustadas.
As minhas tias estavam quase sem fôlego. E do jeito que a gente abriu o portão, entramos rápido e nem acendemos a luz. E ficamos ali olhando pela janela da cozinha. E logo em seguida escutamos um assovio muito alto, vindo do lado do portão. E depois do assobio, ouvimos um uivo muito alto vindo do lado de fora. Eu fiquei com muito medo. E as minhas tias comentavam que não era bom ficar na rua de madrugada em noites de finados. Então ficamos quietas no escuro até aquela coisa ir embora. E por fim, amanhecemos na cozinha. O meu avô havia acordado e ia comprar pão. E quando foi pedir a chave para a minha tia, ele nos perguntou por que nós estávamos dormindo na cozinha. E como ele não acreditava nessas coisas, as minhas tias não falaram nada para ele. Mas foi então que ele foi no portão e lá ele viu marcas de garras no muro. Depois desse dia, nunca mais chegamos de madrugada em casa. E as minhas tias comentaram que naquela noite, uma coisa muito ruim veio atrás de nós. E a partir daquele dia, noite ou outra, sempre ouvimos assovios e uivos perto de casa. E esses barulhos vinham daquela barroca. Hoje, eu ainda moro na mesma casa. E evito passar por essa rua, mesmo que agora ela seja asfaltada e com várias casas ao redor. Boa noite.